Olá, meus amados. Hoje, dia 29 de junho de 2024, sábado da 12ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Queridos irmãos e irmãs, aqui continuando a série de milagres que São Mateus traz no capítulo 8 e 9 do seu Evangelho. Então nós já vimos o primeiro milagre, que foi a purificação do leproso, e hoje nós estamos vendo o segundo e terceiro milagres. A cura deste funcionário, né, deste empregado do oficial romano, e também a cura da febre da sogra de Pedro. Então, primeiro, como eu disse, foi o leproso purificado, e aqui estamos vendo, nesse texto de hoje, o segundo e terceiro milagres. Algo aqui importante, diz aqui que um oficial romano, portanto, um pagão. Lembrando que, segundo o pensamento judaico daquela época, um pagão era alguém impuro. Lembremos que eu comentava isso, né? Quando eu falava sobre o leproso, que lá em João, no capítulo 18, versículo 28, nós encontramos que os judeus não entraram no palácio de Pôncio Pilatos para não se contaminar e poderem celebrar a Páscoa. Então tinha essa ideia, né, de que o pagão era impuro, que a gente não deveria nem sequer, muitas vezes até, né, ter convívio com eles. E aí este homem chega e pede que Jesus, né, ele não pede, ele simplesmente relata um fato, que o empregado dele, uma pessoa que pelo jeito ele gosta muito, né, está lá na casa dele, está sofrendo muito com uma paralisia. E Jesus fala, vou curá-lo. E aí o que o oficial diz, nós repetimos na Santa Missa, toda a Santa Missa. Ele diz, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. A gente só muda aí o final, né? A gente fala, eu serei salvo. Porque no grego a palavra é a mesma, muitas vezes o sentido, a palavra para curar e salvar é a mesma. E aí ele vai dizer que ele também, ele tem soldados que obedecem e ele também é subordinado, ou seja, ele obedece a alguém. Mas os soldados que estão sobre as ordens dele, ele diz vai e ele vai. Diz vem, ele vem. E ele, quando ele fala para o escravo, faz isso, e ele faz. Ou seja, ele está dizendo para Jesus, o senhor não precisa entrar na minha casa, basta uma palavra. Basta, como ele diz aqui, diz uma só palavra, só isso. O senhor não precisa sair daqui lá na minha casa, não. E por que Jesus se admira?
Porque os judeus que conheciam o Deus de Israel e todas as promessas que foram feitas através de Moisés e dos profetas, não acolheram Jesus como Messias. Um homem pagão, um oficial romano, portanto, como eu disse, um pagão, vai reconhecer em Jesus o Messias, o Filho de Deus, coisa que não acontece com os judeus. E por isso que ele recebe o elogio de Jesus. Jesus fala que nunca encontrou em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Ou seja, entre os israelitas, entre os judeus, ninguém acreditou em Jesus, mas somente este homem pagão. E aí o Senhor anuncia algo que para aqueles, né, ali, para aqueles homens que se achavam tão santos, tão bons e já estariam salvos, vamos dizer assim, Jesus fala que não, que vai vir gente de tudo quanto é canto e que vão se sentar à mesa do reino junto com Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas, fundadores, vamos dizer assim, né, do judaísmo, enquanto os herdeiros do reino, ou seja, os judeus, serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Né? Ou seja, pela não aceitação de Jesus, pela dureza de coração deles, eles vão acabar perdendo a salvação. Depois, Jesus só fala para ele, vá e seja feito como tu creste. E realmente o homem é curado, como nós sabemos. Depois vem o terceiro milagre, quando ele chega na casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava com febre. E lembremos, gente, que a febre, ela não é uma doença em si, mas é um sinal de que tem algo errado no organismo, que pode ser inclusive uma infecção, que o organismo aquece, sobe a temperatura para tentar matar aquela infecção. Então, a febre é um sinal de que tem algo que está errado e que pode até levar à morte. Então, o que Mateus quer dizer quando ele traz esses milagres? A purificação do leproso, esse homem que foi curado da paralisia, agora a sogra de Pedro que foi liberta da febre que ela estava. Como eu disse, os evangelistas vão escrevendo de tal forma que aqueles que leem o evangelho cheguem à seguinte conclusão: Jesus Cristo é o Messias prometido, é o Filho de Deus. É para isso que eles fazem toda esta caminhada. E aí depois ele faz um breve resumo, tá? Que Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade da casa de Pedro, tá certo? Então ele entra na casa de Pedro ali, quando ele vai curar a sogra, porque ele está em Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus vai morar e vai fazer sua missão, né? E aí diz que quando cai a tarde, trazem para Jesus ali as pessoas possuídas pelo demônio. Aí ele expulsa os demônios, né? Com uma só palavra, ele curou os doentes. E aí Mateus vê em tudo isso o cumprimento de uma promessa que está lá no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ele fala, ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Então, ele está dizendo, Mateus, né? Olha, o que foi prometido lá foi cumprido aqui. Ele é aquele que tomou, é o servo, que é né? É o cântico, um dos cânticos do servo sofredor. Então, ele, ou seja, Jesus realiza, por quê? Porque a promessa que foi feita se cumpre nele. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas, portanto, do Antigo Testamento. Senhor, nós queremos pedir essa graça desta fé, como deste homem, esta fé que, apesar de todas as dificuldades, e às vezes nós esperamos isso, Deus tem que quase aparecer na nossa frente, Senhor. Então nós pedimos essa graça que nós creiamos, principalmente nos momentos difíceis, dificuldades, que nós não deixemos que a nossa fé esmoreça, mas muito pelo contrário, permaneçamos sempre firmes, esperando, confiantes que o Senhor virá em nosso socorro. Mãe querida, mais uma vez, pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.